Olá, muito boa tarde. O impacto da doutrina social da Igreja no trabalhador e no empresário foi objeto de um estudo que vai ser publicado pela editora Caritas e pela Universidade Católica Portuguesa. Hoje vamos conversar com o seu autor, Hermenegildo Encarnação. Será dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa. A Quaresma começou no Vaticano sob o signo da Misericórdia em pleno Ano Santo Extraordinário. Nesta quarta-feira de cinzas, celebração litúrgica que marcou o início da Quaresma, o Papa esteve junto dos padres de todos os continentes que dele receberam o mandato de serem no mundo sinais do perdão e da misericórdia de Deus. In questa celebrazione ci sono presenti i missionari della misericordia per ricevere il mandato di essere segni e strumenti del perdono di Dio. Cari fratelli, possiate aiutare ad aprire le porte del cuore, a superare la vergogna e a non fuggire dalla luce. Che le vostre mani benedicano, risollevino i fratelli e le sorelle con paternità, che attraverso di voi lo sguardo e le mani del Padre si posino sui figli e ne curino le ferite. Sacerdotes de vários países, incluindo Portugal, foram enviados neste Ano Santo Extraordinário para promover o perdão dos pecados por ocasião do Jubileu da Misericórdia, que se prolonga até novembro. Simbolicamente, esta celebração ocorreu no início da Quaresma, como recordou Francisco. Infatti, Gesù ci chiama a vivere la preghiera, la carità e la penitenza con coerenza e autenticità, vincendo l'ipocrisia. La Quaresima sia un tempo di benefica potatura della falsità, della mondanità e dell'indifferenza, per non pensare che tutto va bene se io sto bene, per capire che quello che conta non è l'approvazione, la ricerca del successo o del consenso, ma la pulizia del cuore e della vita, per ritrovare identità cristiana, cioè l'amore che serve, non l'egoismo che si serve. Os missionários da Misericórdia são mais de 1000 padres vindos de todos os continentes, incluindo países como Timor-Leste, Birmânia, China, Egito ou Líbano, para além de sacerdotes de rito oriental. Têm a faculdade de perdoar pecados ditos reservados, ou seja, só podem ser perdoados pela Santa Sé. A Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial do Doente, ocasião para recordar a importância de todos quantos dedicam a sua vida ao cuidado dos enfermos. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente destaca a realidade da doença que coloca a fé em Deus à prova, mas também toda a força positiva que a parte espiritual tem na recuperação das pessoas. Ao mesmo tempo, sublinha a importância dos cuidadores, daqueles que têm como missão tratar, acompanhar, estar ao lado dos que mais sofrem e das suas famílias. O sofrimento é uma condição muito própria da nossa realidade, transversal a todas as pessoas, passa por todos nós. E muitas vezes o capelão, com uma presença qualitativa, não é? Abrangente, misericordiosa, pode ser efetivamente uma mais-valia para qualquer pessoa, independentemente da relação que possa ter com mais ou maior ou menor com a espiritualidade católica apostólica romana. Mãos, braços, corações que, como salienta o Papa, ajudam Deus a realizar os seus prodígios, muitas vezes escondidos. Eu tenho famílias que acompanhamos há 13 anos, algumas há 13 anos que perderam aqui os seus filhos e continuam todos os anos a vir celebrar as suas vidas, acreditando que o amor não acaba com a morte e que a vida continua. Portanto, eles todos os anos, mesmo de crianças que seriam nascidas há muito pouco tempo e tiveram muito tempo, enfim, pouco tempo de vida, mas que aqui passaram algum tempo em termos de internamento,
grande parte desta comunidade que se junta aqui para celebrar ao sábado, na nossa missa vespertina, é uma comunidade grande de pais que tiveram crianças que partiram daqui e outras que tiveram crianças que superaram a situação de doença, mas continuam muito ligadas aqui à casa e continuam inclusivamente, de alguma forma, a fazer também o seu caminho de espiritualidade aqui unidos à nossa comunidade hospitalar. Na sua mensagem para o Dia Mundial do Doente, o Papa Francisco reconhece que cuidar de quem está doente pode ser um serviço cansativo, pesado. No entanto, frisa que Deus não deixará de transformar o esforço humano em algo de divino. Que eles percebam que aqui em nós poderão encontrar sempre um pouco de conforto e de consolação. Aliás, a palavra mais indicada será: posso encontrar um bocadinho de companhia na sua dor. É isso que é consolar, é estar com os que estão sós, e é isso que nós procuramos também procurar fazer: consolar, acompanhar, enfim, dar um bocadinho de suporte. Ser misericórdia é sentir um bocadinho com os outros e procurar ser um bocadinho de força para tantas dificuldades que às vezes aqui se enfrentam. O 24º Dia Mundial do Doente, hoje assinalado pela Igreja Católica, tem como tema confiar em Jesus misericordioso como Maria. Fazei o que Ele vos disser. É um lutador que faz da fé e da esperança a sua força para enfrentar a doença. O exemplo de Bernardo Pinto Coelho. Há 6 anos, Bernardo Pinto Coelho foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa e sem cura, cuja esperança de vida em média é de 2 a 3 anos. Esse prazo já passou e Bernardo luta diariamente com uma doença que acredita poder vencer. O seu exemplo já contagiou muitas pessoas. Pessoas precisam de esperança e precisam de força. E a verdade é que eu tenho esta sorte de ter força, tenho muita fé, acredito, não desisto, porque eu acho que a pessoa quando desiste está a desistir de Deus. E eu não desisto de Deus porque Deus não desiste de mim. Bernardo diz que o medo é o grande inimigo de quem enfrenta a doença. O medo mata mesmo. Há muitas pessoas que até são crentes, rezam, mas por terem medo morrem. E eu de facto não tenho medo. O que eu estou a fazer é dou-me ao máximo e entrego-me a Deus. E acredito que um dia, eu acredito que o meu testemunho, o meu objetivo é um dia estar a correr na praia do Guicho, já curado, mas as pessoas perceberem que o objetivo é a pessoa ter amor próprio e não desistir. A pessoa quando não desiste consegue atingir tudo. Hoje é DJ num hotel de Cascais e tem a pessoa certa ao seu lado, o que o enche de felicidade. O exercício físico é outra frente de batalha. Sei que eu faço natação, ainda hoje estive a fazer natação e musculação nas pernas, por mais dificuldades que eu tenha. Se eu tivesse parado na cama, ia alimentar-me, ia chorar, ia queijar-me, ou já estava morto ou estava numa cadeira de rodas. A sua boa disposição faz parte da estratégia. Bernardo diz que semelhante atrai semelhante. A pessoa quando está revoltada com a vida, com o mundo, com Deus e queixar-se da vida, a vida devolve-nos da mesma maneira. Quando a pessoa é mais grata, pensa de forma positiva e é uma pessoa mais feliz, a vida devolve-nos da mesma maneira. Eu vou dar um exemplo. Se eu entrar aqui nesta sala triste ou revoltado, ninguém vem ter comigo. Se eu entrar aqui a dizer palhaçadas e a rir-me, toda a gente quer ter comigo. A sua luta, o seu exemplo, viaja pelas redes sociais e tornou-se ajuda para muitos. Sofro muito, mas eu acredito que um dia vai fazer sentido isto tudo. E já está a fazer sentido porque há pessoas que mandaram mensagens a dizer que não se suicidaram por causa de mim. E a verdade é que a pessoa, quando tem saúde, tem tudo, não é? Tudo o resto é de secundário. Entretanto, continua a olhar o mar e as ondas onde outrora fez surf e acredita que esse dia virá novamente.
Pode acompanhar estes temas em agência.eclésia.pt. Agora, um estudo inédito entre nós, o impacto da doutrina social da Igreja no trabalhador e no empresário. Está connosco o autor deste trabalho, que resulta de uma tese defendida na Universidade Católica Portuguesa, em Braga. Muito boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. E pergunto eu, como é que surge então a vontade, a ideia de avançar com uma investigação nesta linha, conjugando então o impacto da doutrina social da Igreja no mundo empresarial? Primeiro, começo por agradecer a oportunidade que me dão de explicitar um pouco a gênese desta tese de doutoramento. Ela foi sugerida pelo professor Dr. João Duque, diretor do Núcleo de Braga da Universidade Católica, tendo em vista o meu percurso não só pessoal, eclesial, empresarial e profissional. E a ideia foi tão somente o seguinte: procurar medir, nessa altura estávamos ainda nessa fase, medir o impacto que tem a doutrina social da Igreja, sobretudo entendida na versão laboral, nos 5 princípios que mais à frente explicitarei, qual o impacto real que a doutrina social da Igreja tem nos empresários e nos trabalhadores. Isto é, qual é o impacto que tem nos comportamentos e práticas religiosas de todos os trabalhadores, quadros médios, quadros inferiores, quadros superiores ou empresários. O estudo é um estudo quantitativo, é um estudo a 501 empresas, no Minho, portanto, uma zona muito sui generis no que diz respeito a valores religiosos, e procurou-se ver in loco nos 3 setores mais essenciais a nível económico, a nível do PIB económico desta zona, e foram escolhidos o setor têxtil, o setor do calçado e o setor da construção imobiliária, num mundo, num tecido industrial de aproximadamente 4.000 empresas. E há impacto da doutrina social da Igreja? A decepção, para lhe dizer honestamente falando, primeiro prende-se com o seguinte: há 4 anos, quando eu pensava fazer este estudo quantitativo, pensava que seria muito difícil, porque esta temática é muito abrangente, é sistémica, é complexa, o mundo laboral, mas eu não tinha a noção que nem em Portugal, nem internacionalmente, não há qualquer estudo quantitativo sobre esta problemática. E, portanto, houve que fazer tudo de raiz. Tive que construir, digamos assim, um sistema, um inquérito de raiz, e, claro, isso levou aproximadamente um ano e meio para filtrar, porque é uma problemática tão complexa que houve que filtrar os itens para termos um inquérito que, depois testado em 4 fases, fosse cientificamente construtivo e a nível metodológico eficaz. E para minha surpresa, desculpa a interrupção, minha surpresa, as conclusões são o seguinte, isto é, não há relação direta, causa e efeito, entre a doutrina social da Igreja e os comportamentos e práticas dos trabalhadores, quer a nível de quadros inferiores, a quadros médios, quadros superiores e nem a empresários. Porquê? Por desconhecimento? A minha leitura, e isso daria uma boa tese de doutoramento e uma nova investigação, a minha leitura aponta para o seguinte: primeiro, implicitamente ou explicitamente, salvo alguns setores que não cabe aqui a explicitar, desconhecem por completo a doutrina social da Igreja. Em segundo lugar, a minha interpretação vai neste sentido. Primeiro, a chamada dissonância cognitiva, isto é, o cidadão Hermenegildo, que está aqui, tem um comportamento X como pai de família, como presidente de uma Assembleia, e pode ter um comportamento Y
quando está com as funções de empresário ou trabalhador. Portanto, há aqui uma dissonância e os comportamentos podem ser diferentes. E porquê? Eu chamo a genética empresarial. Isto é, sabemos cada vez mais, e este fenómeno começou há muitas décadas nos Estados Unidos, os códigos deontológicos, os códigos de empresa, a imagem da empresa, a imagem de marca, isto é, a responsabilidade social e a responsabilidade empresarial. Isto é, se a empresa tem um vínculo moral, se tem um vínculo empresarial solidário e tem, em linguagem futebolística, amor à camisola, os seus empregados sentem-se felizes. Aliás, há estudos com 1 ano ou 2 que apontam que a felicidade é importante mesmo nas empresas para as percentagens de lucro. Isto é, uma empresa feliz, e eu pude constatar isso mesmo nas empresas em que se fazia os inquéritos ou questionários acompanhados, isto é, eu estava sempre muito perto das pessoas a serem inquiridas para qualquer problema. Notava-se que as empresas com os empresários muito ligados e muito solidários e um bom ambiente empresarial tinham uma dimensão e tinham uma abordagem completamente pós-inquérito, e esse estudo aponta que os lucros podem ascender entre 40% a 120% extra, isto é, um operário feliz, uma empresa... É mais produtivo. É muito mais produtivo. E eu próprio constatei, porque também tive as minhas empresas, e a noção da retribuição e dos objetivos hoje em dia é muito importante para qualquer trabalhador. Então, partindo do resultado deste estudo, que nota um alinhamento, um desfazamento entre conhecimento, o ter em conta a doutrina social da Igreja no mundo empresarial, isto põe a nu, ou digamos assim, ou é um desafio à própria Igreja de dinamizar núcleos de trabalho junto do mundo empresarial para promover a doutrina social da Igreja? Aliás, nessa vertente, na minha tese eu abordo que em Itália, a partir de 2010, o clero e mesmo nas paróquias tinham formação adicional sobre a doutrina social da Igreja e a vertente do trabalho. Isto é, e aliás é das conclusões da minha tese, que penso que dará um pequeno contributo e poderá ser melhorada imensamente num futuro breve. Isto é, a linguagem que a própria Igreja usa sobre a doutrina social da Igreja. E penso que esta tese pode contribuir, em parte, para uma melhoria científica, uma melhoria de conceitos, uma melhoria, porque muitas vezes a Igreja tem alguma dificuldade em atrair no sentido científico e atrair no sentido mental e explicitar em termos muito concretos uma problemática que já é de si complexa e muito sistémica, porque o mundo laboral, como sabe, e esta tese não é um tratado económico, embora eu tenha algumas noções de economia, mas não é um tratado económico, mas para analisar e para o clero e para qualquer sacerdote numa paróquia abordar esta problemática, terá que ter alguma formação e muitas vezes bem direcionada e muito abrangente, para depois saber explicitar e melhor guiar os seus paroquianos, por exemplo. Esta tese aguarda publicação para breve da editorial Caritas, também das edições da Universidade Católica. Quando é que se prevê que aqueles que nos escutam e estejam interessados em aprofundar este estudo possam aceder a este trabalho? Penso que será dentro, em breves semanas. Como é óbvio, uma tese é uma tese, um livro é um livro, e há que, como diz o editor, e muito bem, da Caritas, é preciso tesourar a tese, porque
ela tem que ser atrativa ao leitor. Embora esta tese, como disseram na própria defesa, parece uma novela em que eu vou descrevendo a minha análise e os próprios resultados e deixando em suspenso os próprios resultados que, enfim, mesmo pessoalmente, pensavam que iriam numa outra direção e não o foram. Mas será dentro em breve e penso que será mais atrativa porque terá alguns gráficos, terá alguma leitura ou explicitação adicional para não tornar algo muito hermético, porque, de facto, a parte teórica é muito fácil, não há nada de novo, embora cingida a 5 princípios, não é uma temática global, é cingida a 5 princípios, 3 pontífices e 3 encíclicas, todas elas que eu considero como as magna cartas, uma da questão operária, outra da questão do trabalho e outra das questões éticas. Ficamos então a aguardar que notícias da publicação para breve desta tese e que ela também contribua para criar mais conhecimento e maior presença da doutrina social da Igreja junto dos nossos empresários e colaboradores das empresas. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. O impacto da doutrina social da Igreja no trabalhador e no empresário, o estudo que hoje mereceu a nossa atenção aqui no programa Eclésia. Só lembrar que mais logo na Antena 1 pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.